Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos ver um pouco sobre a questão da industrialização no Brasil, o processo de mudança que o Brasil vai sofrendo ali durante os primeiros presidentes, né? Uma das coisas que a gente sabe é que durante o governo de Dom Pedro I foi assinada a Lei Áurea, certo? Os escravos foram todos libertos. Quando Dom Pedro sai do poder, entra depois, é proclamada a República, né? Aí vem o governo de Deodoro da Fonseca, vem o governo de Floriano Peixoto, depois, que é o momento que a gente vai estudar agora, vem o governo de Pereira Passos. Diante disso tudo, começa a se formar um novo cenário do Brasil, né? Que é o cenário de modernização, né? Só que o que acontece? A modernização ela tá surgindo, a revolução industrial estourou na Europa, tá passeando por toda a Europa, tá vindo para a América e não vai acontecer diferente, né, com o Brasil. E só que existe um processo de modernização no Brasil que é meio que forçado, é meio que no pau mesmo, o negócio, né? Como que acontece esse processo aí? Qual é a situação que as pessoas ficam nesse processo de modernização? Uma das coisas que a gente precisa gravar é que a situação da população brasileira ela era uma situação bem apertada, economicamente, o poder aquisitivo da população era baixo, a situação de vida era bem complicada, eram longas horas de trabalho por um salário relativamente baixo que não supria com excelência, né? A vida das pessoas, ainda temos isso hoje, só que hoje ainda, principalmente aqui no sul, nós temos uma situação um pouquinho diferente de vida, né? E nesse momento aqui no Brasil a situação era bem complicada. O pessoal que tinha sido liberto do trabalho escravo, né? Os negros que haviam sido libertos do trabalho escravo, eles simplesmente foram libertos, colocados na rua. O que acontece? Esse pessoal vai pra rua e tipo assim, tá, e agora? Agora eu não tenho trabalho, agora eu não tenho casa, agora eu não tenho emprego, eu não tenho acesso à educação. Cara, o que eu faço da minha vida? A maior parte da população negra no Brasil, quando ela foi liberta, né, como ela não recebeu instrução, direcionamento nenhum do que fazer, né, e não recebeu a oportunidade da sociedade para trabalhar, para estudar, para prestar serviços, enfim, ficou com uma situação bem complicada, né? Essa população negra, né, muitos não davam emprego, quando davam emprego para essas pessoas, davam com um salário baixo, então essas pessoas tinham que se virar com aquele salário ali, aquele valor por prestação de serviço baixíssimo, né? Acesso à educação é o que geralmente, desde sempre, né, nos possibilita ter uma vida melhor, né? E naquela época poucas pessoas tinham acesso à educação, né? Principalmente mais difícil ainda, ex-escravos, porque eles já tinham a questão financeira que era um problema e ainda tinham que lidar com a questão do preconceito da sociedade que era ferrenho o negócio, né? Então nós temos aí uma população com um problema sério, um problema social sério. Ok, temos essa população. Tem o pessoal, os soldados, né, que foram para a Guerra dos Canudos, ficaram muito tempo lá em Canudos, naquela região, né, desestabilizando lá a aldeia lá de Antônio Conselheiro, né, que ele tinha um ideal meio cristão, ele era meio que o Messias do povo lá, né, e o objetivo do governo era desestabilizar aquilo lá, né, tirar o controle daquilo lá, tirar o controle não, né? O problema do governo é que ele não conseguia controlar aquelas pessoas que estavam vivendo em comunidade. Então, pro governo, isso aí, eles surtaram e e acabaram com a aldeia lá de Antônio Conselheiro, né? Dos Canudos. O que acontece? Esse pessoal que lutou vários anos lá contra a aldeia de Canudos, né? Através de vários atentados, enfim, que eles conseguem derrubar a aldeia, matam muitas pessoas, né? Vem todos os soldados, né? Todo o pessoal que estava envolvido com aquilo, né? Ok, realizei o meu trabalho, que era desestabilizar, finalizar com aquela aldeia, aquele grupo. E agora o que eu faço? Também muitos
que eram envolvidos com a parte do exército brasileiro na época, né, com a parte das Forças Armadas Brasileiras da época, né, ficaram assim a ver navios, cara. E agora? Simplesmente agora que eu realizei aquilo que se queria, me dispensaram do meu serviço. Então, quer dizer, já temos mais uma população aí ociosa, né? Ociosa que eu digo assim, sem um norte do que fazer, sem uma possibilidade de segurança de vida, de educação, de trabalho, de morada, né? Ok, mais um problema. E acontece também, além dessas duas populações, né, que já estão numa situação complicada, acontece no Rio de Janeiro um processo de modernização, um processo de modernização bem forçado. Esse processo de modernização, qual é o objetivo? A gente acha lindo quando a gente vê na TV, né, o calçadão do Rio de Janeiro, aqueles prédios maravilhosos, toda aquela orla, né, aquelas avenidas, a beira-mar, o calçadão, tudo aquilo tão lindo, maravilhoso, né? Só que o que acontece? O Rio de Janeiro, muito tempo atrás, né, até antes de 1955, mais ou menos, era a capital do Brasil, né? E qual era a ideia ali? Eles queriam, tipo, afrancesar o Rio de Janeiro, o governo brasileiro, né? E o que eles fizeram? Cara, a gente vai ter que tirar esses pobres daqui. Se a gente quer deixar esse lugar bonito, chique, arrumado, né? Se a gente quer deixar o Brasil com cara de Europa, a gente não pode deixar essas casinhas, né, populares aqui neste lugar aqui que a gente quer deixar ele com uma cara maravilhosa, né? Então, o que se faz, né? Se tira toda aquela população que estava ali, vamos dizer, morando na beira-mar do Rio de Janeiro, né, e de muitos outros lugares do Rio de Janeiro, essa população ela é retirada das suas casas para que essas casas sejam derrubadas e seja construída a cidade do Rio de Janeiro, né, o estado do Rio de Janeiro ali, principalmente o centro ali, né, a capital, e essas pessoas ficam, tá, e agora? Me tiraram da minha casa, não recebi, não fui ressarcido pelo bem que me tiraram, e agora eu tô sem casa, não tenho dinheiro para comprar outra, porque o governo simplesmente me tirou e não me ressarciu, né? O que eu faço? Então, quer dizer, nós temos os ex-escravos, nós temos os soldados, nós temos esse pessoal que foi tirado das suas casas para essa europeização do Rio de Janeiro, e toda essa população aí ficou assim, tá, gente, o que a gente faz agora? Nós não temos trabalho, nós não temos dinheiro para construir uma morada, nós não temos educação que nos dá acesso a novas possibilidades de vida, tá? O que nós fazemos? Todo esse pessoal, eles começaram a fazer morada, né, nos lugares mais retirados das cidades, né? E no caso do Rio de Janeiro, as favelas, é aí que começam as favelas, né? Inclusive o nome favela, ele vem de uma planta que era comum lá na região onde Antônio Conselheiro tinha a sua comunidade, né, lá na região de Canudos, essa plantinha chamada favela, né, e o pessoal todos os soldados, né, que saíram lá e conseguiram desestabilizar aquela aldeia, né, e vieram para o Rio de Janeiro, né, eles vieram com esse nome em sua mente, né, a região da favela, onde a gente habitava era a região da favela, e essa morada como eles ficaram sem morada, eles começaram a se abrigar em morros, né, primeiramente os soldados, né, começaram a se abrigar em morros, e daí isso deu origem à primeira favela do Brasil, que é o Morro da Divina Providência, né.
Divina Providência não, né, gente? Errei. O Morro da Providência, né? Que fica no Rio de Janeiro. Então, essa é a primeira favela do Brasil. Então, esse grupo aí de soldados, né? Começou a dar origem a essa favela, juntamente com o pessoal que foi tirado das suas casas para a europeização do Rio de Janeiro, para deixar o Rio de Janeiro mais belo, né? Os centros mais belos. E esse pessoal, ele foi morando em lugares afastados, geralmente próximos nas encostas de morro, né? E os ex-escravos que não tinham uma perspectiva, não tinham um local de morada, né? Eles também foram se abrigando a lugares longe, né? A lugares que não eram grandes centros. E tudo isso foi dando origem às favelas, principalmente, né? Dentro também do que a gente vai ver nessa situação, a gente vai saber também, a gente sabe também, como eu comentei, que na Europa a Revolução Industrial ela explodiu, né? Começa a surgir, começou na Inglaterra, né, o processo de indústria, né, de uso das máquinas a vapor para que elas, né, realizassem o trabalho que antes era realizado por uma humana, agora precisa apenas da supervisão de uma pessoa, né? Começa a Revolução Industrial, o surgimento de indústrias na Europa, né? Juntamente com o surgimento de indústrias, surge também a classe operária, a classe trabalhadora, e juntamente com a classe trabalhadora, surge também as exigências da classe trabalhadora de buscar por melhorias. Né? Porque o que acontece? A classe trabalhadora na Europa, ela trabalhava ali 16, 14, 16, 18 horas por dia por um valor baixíssimo ao dia, que às vezes era o valor diário era menos que 1 quilo de batata na época, e o quilo de batata era o produto mais barato da época, né? Então, assim, como as pessoas não tinham direitos trabalhistas, as pessoas trabalhavam em locais insalubres, as pessoas tinham uma condição de trabalho bem complicada, né? Eram humilhados pelos patrões na época. O que elas começam a fazer? Começam a buscar pelos seus direitos trabalhistas através de manifestações, através de organizações, de várias formas. E todo esse contexto de revolução industrial que estava acontecendo na Europa, ele vem para o Brasil também. Então começa no Brasil também, como eu disse, esses processos de urbanização, né, criar ruas, centros urbanos, né, como eu disse, a questão ali do Rio de Janeiro, né, e começa também no Brasil esse processo de industrialização. A indústria, ela vem para o Brasil. Juntamente com a questão da indústria que vem para o Brasil, surge também vagas de trabalho para os operários, né? Só que assim como aconteceu na Europa, começou a acontecer no Brasil também. Esses operários que foram trabalhar, né? Eles começaram, trabalhavam várias horas por dia, 14, 16, 18 horas por dia. O local de trabalho muitas vezes era sujo, né? Era abafado, a fumaça, porque as máquinas elas eram a vapor, então aquela fumaça fazia muito mal à saúde das pessoas, era um lugar escuro, quente, então bem insalubre, não se tinha direitos trabalhistas, né? Então as pessoas começam, o trabalhador brasileiro, né, de fábrica nessa época começa a lutar por direitos trabalhistas, né? Por melhores salários, por um tratamento mais digno também. E esse é o cenário desse Brasil que está surgindo, né? Desse Brasil que tá deixando o velho para trás, né? Deixando de certa forma a escravidão para trás, deixando para trás aquele jeito retrógrado como o Brasil era visto, né? E ele tá indo atrás dessa modernização, indo atrás da industrialização, e a partir disso começa a surgir um novo tempo dentro do Brasil, e juntamente com esse novo tempo, novas manifestações, novas revoltas, né? Que é isso que eu vou abordar com vocês em outros vídeos. Ok? Beijo pra vocês e tchau, tchau!